Vasco está muito próximo de ser revendido. O Vasco está muito próximo de ter um dono novamente. E dessa vez tem tudo para dar certo e o Vasco entrar novamente nos trilhos corretos. Para voltar a disputar títulos e retomar o seu protagonismo no futebol brasileiro. E não tem presente de Natal melhor do que essa notícia para o torcedor do Vasco. Nenhuma contratação que o Vasco fizesse seria melhor do que essa notícia. Porque essa é a notícia que traz novamente a esperança ao torcedor cruzmaltino. O filho de José Luiz Lamacchia, dono da Crefisa, deve se tornar nas próximas semanas o dono da SAF do Vasco. Mas vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes dessa história. Vem! Marco Lamacchia é a bola da vez para se tornar o dono de 70% das ações da SAF do Vasco nas próximas semanas. O que significa que em 2026 podemos ter um Vasco forte. Podemos ter um Vasco que eu não vou te falar que vai disputar todos os títulos, mas com certeza, com essa venda do Vasco sendo concretizada, o Vasco terá um elenco muito mais competitivo para as próximas temporadas e esse é o passo mais importante. De acordo com a apuração exclusiva do canal do Pedrosa, a diretoria do Vasco, na figura do presidente Pedrinho e seus pares, acumula reuniões com representantes nos últimos meses. Entre os encontros virtuais e presenciais no Rio de Janeiro, diversas discussões como melhora do patrimônio, investimento na estrutura, injeção de dinheiro no futebol e uma continuação da retomada do Vasco no cenário nacional estiveram em pauta. Em contato exclusivo com a reportagem do canal do Pedrosa, José Luiz Lamacchia disse, abre aspas, "Eu não estou participando. Mas se o Marco, que é um empresário de sucesso, tem a intenção de entrar no futebol do Vasco, pode ter certeza que estará em ótimas mãos." Fecha aspas. E é isso que o torcedor do Vasco espera. Discute-se, inclusive, um investimento de mais de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A tendência é que a empresa assine um memorando de entendimento com o Vasco nas próximas semanas, comunicando a intenção de compra. O motivo? Marco Lamacchia quer o Vasco. Entende o gigante da colina como uma potência mundial e já tem, inclusive, assinado um NDA com documentos da situação financeira do gigante da colina. Após conseguir retomar o controle do Vasco através de um movimento corajoso na justiça, o presidente Pedrinho vem reestruturando o clube em várias áreas. A tendência é que o empresário Marco Lamacchia compre de 70% a 90% da SAF do Vasco, com o resto seguindo nas mãos da associação. Atualmente, o Vasco já está em um caminho de austeridade e organização nas suas finanças. O plano de recuperação judicial foi homologado, um passo extremamente importante no fluxo de caixa e futuro do clube. A atual diretoria ainda negociou a chegada da Nike como fornecedora de material esportivo. Renovou patrocínios como BMG, Motochef, R10 Score e negocia com uma nova patrocinadora master que deve dobrar o que a Betfair pagava. A Betfair pagava ali para o Vasco algo na casa de 70 milhões. Novo patrocinador master deve beirar entre 140 a 150 milhões de reais. Com a injeção de dinheiro prevista pela entrada do novo investidor, é possível que a partir de 2026 o nível de investimento no time de futebol e na estrutura do clube já tenham um impacto imediato. As conversas seguem em andamento e a venda da SAF do Vasco está mais próxima do que nunca. E é isso que eu falei com vocês, cara. Porque essa notícia é melhor do que qualquer contratação. Porque essa é a notícia que vai trazer várias contratações pro futebol, que vai realmente montar um elenco forte e competitivo pro Vasco, que possa bater de frente com Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, que são os times que estão mais no topo ali quando a gente fala de dinheiro. E com a entrada do Marco Lamacchia assumindo o comando do Vasco e entrando esse dinheiro novo, o Vasco já com a recuperação judicial acertada, o Vasco vai caminhar nos próximos anos. Então, para aqueles jornalistas que falaram que foi um milagre o Vasco ter chegado na final da Copa do Brasil, que é uma grande mentira, porque o Vasco tem o 5º elenco mais valioso do futebol brasileiro, segundo os números do site especializado Transfer Market, eles vão ter que arrancar os cabelos.
Por quê? Se o Vasco for realmente comprado pelo Marco Lamáquia nas próximas semanas, o elenco do Vasco tende a se qualificar. Então esse acidente que foi o Vasco ter chegado na final da Copa do Brasil tende a se tornar mais frequente, né? Eu não tô falando que o Vasco vai ser campeão, mas que o Vasco, sendo comprado pelo Marco Lamáquia, tendo um investidor já organizando as finanças do clube, a tendência é que o Vasco dispute mais finais nos próximos anos. A tendência é que o Vasco, em algum momento, seja campeão. Para você ser campeão, você tem que estar em finais, cara. Você pode até perder a final, mas se você tá lá, uma hora você vai conquistar. Você vai amadurecendo o seu time. E a tendência é que tenhamos uma melhoria no elenco já para 2026. Assim que for assinado o acordo, o Vasco deve ter um investimento bem mais pesado no futebol do que era previsto, né? Se o Vasco não estivesse com a SAF. E por ser filho do Lamáquia e tudo mais, eu acho que já deixa o torcedor do Vasco mais esperançoso, que não tem aquela sujeira por trás, né? É alguém, é uma cara, é uma pessoa. E isso já faz o torcedor do Vasco confiar bem mais do que era na 777. Mas é isso, deixa aí embaixo a opinião de vocês. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis, fui!